nós vamos dar 20 minutos ao candidato Sávio Hackler para ele expor suas ideias, suas propostas, falar um pouco de suas impressões nesta campanha eleitoral. Sávio, eu tenho perguntado a todos os candidatos ao Senado sobre a reforma política. E eu queria saber qual é a ideia que você tem de uma reforma política caso eleito senador da República. Diógenes, esse é um tema recorrente na vida pública brasileira. Eu acho que você já deve ter uns 20 anos de jornalismo, né? Mais ou menos, perto. E desde que começou, entre eleição, sai eleição, e esse tema está na baila. Todo mundo defende a reforma política. A questão é, por que ela não acontece? Essa é a pergunta. Por que a reforma política não acontece? Não acontece, Diógenes, porque o Congresso que está aí não aceita. É o mesmo Congresso que vem se repetindo aí nesses últimos anos. São os mesmos. Todos têm as mesmas, todo mundo quer financiamento público de campanha, quer fidelidade partidária, por exemplo. E por que isso não acontece? Por que é que a cada 2 anos nós temos que estar sobrevivendo sobre mini reformas políticas? Tem uma máxima que diz que político não vota contra os próprios interesses. É um pouco isso? Claro. Aliás, isso é o fundamental nesse processo aí, né? Ora, eu vou dizer aqui o que todos dizem, Diógenes. Eu sou a favor do financiamento público de campanha, não é de hoje, há muitos anos, né? Sou a favor da fidelidade partidária, né? Agora, a fidelidade do nosso partido, Diógenes, há uma grande esculhambação hoje no Brasil, é uma pouca vergonha o que nós estamos presenciando nessa eleição aqui no Brasil. Você tem partido aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que apoia 2 candidatos a governadores, o mesmo partido. Isso é a desmoralização da política, né? Isso está levando a atividade política ao seu mais baixo nível, né? Eu acredito que só pode haver reforma política no Brasil se mudar esse Congresso, se o eleitor mudar as bancadas na Câmara dos Deputados e nos senadores. O senador José Gripino Maia comentava na semana passada que o Senado da República já votou uma reforma e que essa reforma está para ser votada na Câmara dos Deputados. Essa reforma, na sua opinião, ela foi ampla ou é preciso uma atenção maior, uma decisão maior sobre esses temas todos? Não, eu acredito que é preciso uma decisão maior sobre esses temas, né? Você sabe que mesmo o Senado tendo aprovado, o projeto vai para a Câmara, e se a Câmara mudar o projeto, ele vota porque o Senado é a casa revisora, não é? Verdade. Então, essa história de que o Senado já aprovou a reforma política, não é bem assim. Não é bem assim, né? O processo é mais longo, mas né? ele quis dizer que o Senado fez a parte dele, quer dizer, votou uma reforma e encaminhou para a Câmara, para votação na Câmara. Mas pode voltar ainda para o Senado, né? Então, o que eu vejo, Diógenes, é o seguinte: os partidos hoje estão aos frangalhos, sem exceção no Brasil, né? A gente está vendo isso aqui na campanha do Rio Grande do Norte, né? A atividade política, que deveria ser uma atividade nobre, nós não conseguimos. Os partidos fraquíssimos. E como é que a gente vai poder consolidar a democracia desse jeito? Por exemplo, eu sou contra essas coligações meramente eleitorais, né? Eu defendo, por exemplo, a federação de partidos que tenham identidade ideológica. Que isso não aconteça apenas no processo eleitoral, mas que se reflita dentro do Congresso Nacional. Você faça federações de partidos no mesmo campo ideológico, e isso permaneça, seja obrigado a permanecer, inclusive nas eleições. Porque o que é que vai acontecer aqui nessa eleição? Você tem aqui várias coligações, né? Umas vão fazer deputados federais, outras não, senador, deputado estadual, enfim. Terminou a eleição, essas coligações simplesmente desaparecem, Diógenes. Então, o eleitor votou numa coligação, e quando o cara vai exercer o mandato lá, já não dá dentro daquilo que ele votou, do projeto que ele votou, que foi apresentado em praça pública, né? Por exemplo, eu sou contra essas coligações meramente eleitorais, né? Defendo o financiamento público de campanha com controle social. Dizer apenas que defende o financiamento público de campanha, isso não resolve o problema. É preciso ter um controle social sobre isso. Se eu for senador, eu vou lutar para acabar com a emenda individual, a emenda paroquial. Só coletiva? Só emenda coletiva, porque é emenda do interesse do Estado.
emenda do interesse do Estado, em que deve se reunir a bancada, que seja do governo, da oposição, e vai tratar dos interesses do Estado. Qual é o problema? A coletiva gera a rachadinha, sabe? Não, mas e aí essa distorção da rachadinha, não é aquilo que vocês estão pensando, não, gente, né? Não é lapada na rachada, não. É a emenda coletiva que é dividida ali por aquele grupo de parlamentares. Não gera uma distorção, não? Não, Coletiva, não, individual não. Não acho que não tem, desde que você trate com o interesse do Estado, né? Se gera é porque está sendo mal conduzido esse processo, né? Quer dizer, o Rio Grande do Norte peca porque os interesses são vistos não do Estado, mas interesse de grupo, né? Político, de partido e não do Estado. Né? O senador representa o Estado, Diorne, ele não representa a ele nem a partido político, né? Ou a grupo político, representa o Estado. E é preciso modificar esta visão na política do Rio Grande do Norte.